Olá. Sabe aquela história que a gente acha que conhece de cor? A da queda? Lá no livro do Gênesis? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar fundo nela, mas não só para falar da tragédia. A gente vai descobrir que no exato momento da escuridão surge a primeira e talvez a mais importante promessa de todas. Vamos juntos desvendar esse momento que define tudo? Para a gente entender o tamanho do que foi perdido, a gente precisa primeiro respirar fundo e imaginar como tudo era antes. A criação não era só boa ou funcional, era uma sinfonia. E Deus olha para tudo que fez e diz: é muito bom. É o selo de perfeição. Esse é o nosso ponto de partida, um mundo de harmonia total. E é nesse palco perfeito que a história vai ter uma reviravolta. E esse palco, claro, é o Jardim do Éden. Mas olha, era muito mais do que um lugar bonito. Era, na verdade, um estado de ser, um estado que a gente chama de justiça original. Era ali que a liberdade humana seria testada pela primeira vez. Mas o que é essa tal de justiça original? Não é só um lugar de paz e tranquilidade. Pensa nisso como uma harmonia interna, perfeita. Um estado em que as paixões, os desejos, tudo isso estava no seu devido lugar, sabe? A razão guiava e a vontade humana estava afinadíssima, em total sintonia com a vontade de Deus. Era uma integridade completa, de dentro para fora. E essa integridade se manifestava em 4 áreas, 4 relações perfeitas. A primeira, com Deus, uma amizade direta, íntima. A segunda era a harmonia interior, autocontrole total, sem vergonha, sem desejos bagunçados. A terceira, com os outros, uma união transparente. E por último, com a criação. O trabalho não era um peso, era uma alegria. Era esse equilíbrio perfeito que estava na balança. E é exatamente aqui que entra uma nova voz na história. Uma voz que não pertence a esse cenário de harmonia. A tradição cristã, é claro, identifica a serpente com Satanás. E a estratégia dele não é a força bruta, de jeito nenhum. É algo muito mais sutil, uma sedução. É como uma gota de veneno na fonte da verdade, para minar a confiança. O método é genial, de um jeito terrível, claro. É uma escadinha. Primeiro, a dúvida. Foi isso mesmo que Deus disse? Ele transforma um mandamento de amor, de proteção, numa regra arbitrária. Depois, o segundo degrau, a mentira direta. Não, de jeito nenhum vocês morrerão. E por fim, o golpe de mestre. O apelo ao orgulho. A promessa de que é possível tomar o lugar de Deus. E aqui está o ponto central de tudo. A questão nunca foi sobre a fruta. Era sobre quem tem o poder de definir a realidade. A promessa da serpente era essa: vocês podem ser seus próprios deuses, decidindo o que é certo e errado. É a rebelião da criatura querendo sentar no trono do Criador. O ato de comer o fruto, então, foi só a materialização de uma decisão que já tinha sido tomada no coração. Foi uma escolha consciente de dizer não ao seu lugar de criatura. E para Adão especificamente, foi também uma falha no seu dever de guardar aquele espaço sagrado. E aqui, a história dá um salto, e a teologia nos mostra um paralelo incrível que é de arrepiar, onde o primeiro Adão caiu num jardim, o novo Adão, Cristo, venceu num deserto. As mesmas tentações, sabe? A desobediência de um abriu as portas para a morte. A obediência do outro restaurou o caminho para a vida. É a história sendo reescrita. E as consequências são imediatas. A primeira harmonia a se quebrar é a vertical, a conexão com Deus. A voz que era familiar, que trazia alegria, agora causa medo. E a reação natural é se esconder. A comunhão virou medo. Aí vem a segunda rachadura, a horizontal, entre eles. A unidade vira um jogo de empurra-empurra. Adão não só culpa a mulher, mas, de quebra, culpa o próprio Deus por tê-la dado a ele. Eva, por sua vez, culpa a serpente. Ninguém assume a responsabilidade. A unidade virou acusação. E a terceira quebra é por dentro. A promessa irônica da serpente se cumpre, mas do pior jeito possível. Os olhos se abrem, sim, mas para enxergar a própria bagunça, a própria fragilidade. A inocência se foi, e no lugar dela, a vergonha. A desordem interna se instalou. E quando tudo parece perdido, quando a gente espera só o julgamento, a sentença final, acontece algo inacreditável. No meio da escuridão, no meio da condenação, Deus planta uma semente de luz, uma promessa. E a pergunta que fica no ar é essa: no meio do juízo, pode existir misericórdia? Quando a justiça precisa ser feita, ainda há espaço para o perdão? Bem, a resposta que Deus dá aqui vai definir todo o resto da história da salvação. E aqui está a resposta.
Uma frase dita para a serpente, mas que ecoa para toda a humanidade. É a primeira fagulha de esperança, a primeira e mais fundamental promessa de redenção. Anuncia uma batalha, sim, mas também anuncia uma vitória final. Esse versículo é tão central, tão importante que ele tem um nome especial: proto-evangelho, que quer dizer, literalmente, primeiro evangelho. É a primeira vez que a boa nova é anunciada. A igreja sempre viu aqui a promessa do Messias, que nasceria de uma mulher, profeticamente, a Virgem Maria, a nova Eva, e que esmagaria a cabeça da serpente. E a imagem dessa batalha é muito forte. A serpente vai ferir o calcanhar da descendência. É uma ferida dolorosa, é a cruz de Cristo. Mas não é um golpe fatal. Agora, a descendência vai esmagar a cabeça da serpente. E esmagar a cabeça, isso sim é definitivo. É a derrota final, total. É a ressurreição. Ok, depois dessa promessa incrível vem as sentenças. E é muito importante a gente entender, não são castigos aleatórios de um Deus zangado. São as consequências lógicas, naturais, de um mundo que se desconectou da sua própria fonte de vida e ordem. Para a mulher, a dor entra na maternidade. A harmonia com o homem, que era de união, agora vai ter essa tensão de domínio. Para o homem, o trabalho vira suor, cansaço. A terra, que era amiga, agora dá espinhos e cardos. E para ambos, a morte física se torna uma realidade. Mas até nesses espinhos, a gente vê um sinal. A coroa de espinhos que um dia o Redentor usaria. E por fim, a expulsão do jardim. Parece o castigo final, o golpe de misericórdia, não é? Mas, se a gente pensar bem, foi um ato de misericórdia. Impedir o acesso à árvore da vida significava impedir que a humanidade ficasse presa para sempre naquele estado de pecado e miséria. A mortalidade se tornou então um caminho para uma cura futura. E tem um último gesto de cuidado. Antes de saírem, Deus mesmo os veste com túnicas de pele. Isso implica que um animal precisou morrer. É a primeira imagem de um sacrifício. A mensagem é clara: o ser humano não consegue cobrir a própria culpa. A cobertura precisa vir de Deus e ela tem um custo, um prenúncio do sacrifício do Cordeiro de Deus. E tudo isso nos leva a uma das frases mais paradoxais e sublimes da fé, cantada na Vigília Pascal: ó feliz culpa. Como assim feliz? Feliz porque essa tragédia terrível abriu espaço para uma demonstração ainda maior do amor de Deus. A história não termina com a porta do paraíso fechada, mas com uma promessa que abriu um caminho novo. E a questão que fica ecoando para nós é: como essa promessa, feita lá no início dos tempos, ressoa na nossa vida hoje?